não escolhe a empresa, escolhe a pessoa que te inspira, com quem você vai aprender. Depois, com o tempo, você escolhe uma empresa, porque depois você vai ser o cara que vai inspirar alguém. Muitos dos nossos convidados que nós recebemos aqui na NetGlobe para um grande bate-papo estiveram conosco nas lives 50 CIOs. E rever amigos e grandes profissionais é uma alegria quando nós produzimos esse dia intenso de grandes bate-papos e insights. E o meu convidado de hoje é um grande profissional e um grande ser humano. Uma pessoa muito família, muito querida. E ele não começou na área de TI. Ele começou na área de finanças e nós vamos conhecer em detalhes a história de Maurício Arauzi. Arauzi, super prazer poder te receber aqui na casa da NetGlobe. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Muito feliz. Obrigado por me convidar na sua casa, né? A gente passou aqui, fiz um percurso por sua casa e vi uma família aqui. Realmente, parabéns pelo que tem construído aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo seu tempo. Arauzi, eu que agradeço, admiro muito a sua trajetória, você é um profissional que desenvolveu uma carreira que eu digo que ela foi feita à mão, né? Feita com muito suor, com muita dedicação e principalmente acreditando, né, que nós somos capazes de construir algo maior, né, do que a gente pode imaginar um dia. Você nasceu numa cidade pequena da Argentina, pertinho de Buenos Aires, né? E eu queria começar essa nossa conversa relembrando um pouco, né, desse tempo maravilhoso da nossa infância. Como que foi sua infância na Argentina? Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu costumo falar que eu nasci em Luján pobre, né? Porque na Argentina tem Luján de Cuyo, terra do vinho, sim, e Luján de Buenos Aires. Luján de Buenos Aires é uma cidade religiosa, como se fosse Nossa Senhora Aparecida daqui. Cidade pequena, 100 e poucos mil habitantes. E foi aí onde nasci, desde que eu nasci até que eu saí, foi na mesma casa, junto com meus pais, né? Pequena. Criado de bicicleta, né? Na época que não tinha celular. Meu horário de saída era assim que tomava café da manhã. Horário de volta, assim que eu tinha fome, horário do almoço, né? Então minha mãe, coitada, sofria um pouco onde que estará meu filho, né? Mas me criei nessa cidade com muitos amigos de bairro, então era muito comum organizar jogos de futebol de um bairro com outro, bicicleta, todo indo em bicicleta e indo em bicicleta de a dois para poder chegar, jogar futebol. Meu pai, funilaria e pintura como profissão, né? Minha mãe, ela trabalhava antes de casar, antes de ter minha irmã, como vendedora em loja de roupa, também na cidade. E quando nasceu minha irmã, ela decidiu seguir seu trabalho, que é um flor de um trabalho, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Assim que continuou lá, né? Arauzi, você tem uma passagem na sua infância que foi muito legal, que é o esporte, né? E o esporte, na sua história, você chegou longe. O remo foi um esporte que você se dedicou, né? Conta um pouquinho dessa... Como que foi aí com 14 anos, o remo, o esporte, campeão? Eu tive um padrinho que me levou muito para o esporte. Tive sorte, várias sortes na minha vida, né? Uma foi meu padrinho, me levou para jogar tênis, me levou a campo de tiro, me mostrou muitas coisas. E com 14 anos comecei a remar. Me apaixonei. Assim, comecei a remar e me apaixonei. Tive a sorte também de um treinador, Jorge Torelli, que foi na minha vida um segundo pai, porque eu remei durante 6 anos. E cheguei a remar, treinar de manhã e tarde. Então houve uma dedicação. O remo é um esporte amador, né? Mas eu me dediquei como quase que um profissional, né? Com o tempo de dedicação. E com 18 anos,
fui campeão argentino, né? Na categoria Singles Júnior. Campeão nacional, então. Campeão nacional, né? Legal. E assim, meu físico não é aquele físico de remero de 1,95 m. Então tinha um desafio mental muito grande quando a gente estava em conjunto com todos os remeros. Eu era disparadamente o menor, né? E, bom, o dia do campeonato argentino, lembro muito bem, esse dia é impossível de esquecer, né? Mas o remo me ensinou, Renato, muitas coisas que eu levei para a vida. O remo é um pouco ingrato, né? Não é como alguns outros esportes, tênis, futebol, que você está num ambiente muito próximo, você para, já toma água, já não, tem uma mundo social. Você pega o bote e sai para remar, né? E depois de 2 horas volta e não viu ninguém durante todo esse percurso. Mas me ensinou assim muito do esforço, a importância da disciplina, né? Treino duro, o jogo é fácil, é mais fácil, né? E da superação, né? Então, o treinador nosso me ensinou muito também do amor e a paixão por isso, de fazer isso porque você quer, porque você ama. E aí as coisas ficam mais fáceis. O sacrifício vira uma paixão, vira algo gostoso, né? Porque você pega chuva, frio, não é gostoso se você vê de uma forma objetiva. Mas na hora você se supera, e isso que dá uma gratificação muito grande. Que bacana. Você sabe que eu tive a grande oportunidade de ter o esporte na minha vida, e eu concordo plenamente quando você fala, né, que o esporte te ajuda a ser mais, ter garra, superação, passar por obstáculos, e depois a gente leva isso na nossa vida, quando estamos, né, adultos, no trabalho e tudo mais. Araújo, você como um bom argentino deve gostar de futebol, né? E nós temos talvez idades parecidas, em época que em poucos lares tinham TV, né? Na minha casa eu lembro de ter TV branco e preto, né? Algumas TVs coloridas. Onde você estava em 1978, né? Um ano importantíssimo para os argentinos, né? No futebol. Você se lembra um pouco desse ano? Lembro muito porque muito por meus pais, né? Tinha 6 anos, né? Na minha casa nós tínhamos uma única TV, que era preto e branco. Preto e branco. Preto e branco, tinha uma TV e horário de jantar, almoço, só meu pai podia assistir, né? Um noticiário. E quando chega a Copa, eu tinha alguns amigos e conhecia, já existia a TV, né? A cores. Mas nós não tínhamos. E tinha um vecino. E naquela época era muito comum. Os vecinos se ajudavam muito, existia muito conceito. Todos os vecinos se conheciam, se cumprimentavam, tomavam chimarrão, limpava a calçada. Era um ambiente muito colaborativo no bairro. É verdade. E um dos vecinos convidou meu pai para assistir, né, o jogo. E eu lembro que era uma família com um poder aquisitivo um pouco melhor e tinha, quando entrei na sala, via TV, a cor, quando acendeu, foi surpreendente. Eu lembro essa imagem até hoje. E eles tinham um filho similar da minha idade, né? E ele tinha um monte de brinquedos também, Renato. Então, do jogo eu não lembro muito, confesso. Lembro da comemoração, mas eu lembro muito dos brinquedos que eu conseguia jogar enquanto estava acontecendo o próprio jogo. Então, para mim, aquele dia foi uma festa. Meu pai feliz, eu feliz porque estávamos também brincando com coisas diferentes. Uma lembrança muito boa. Legal. Araújo, você é muito ligado à família, né? Nós conseguimos sentir muito isso nas suas atitudes, o quanto que família é importante. E você tem uma passagem na sua história que é comovente. Eu acho que a gente tem que deixar registrado aqui na nossa conversa, né? A sua querida mãe, né? Com muitas habilidades, e você conta que ela teve um momento, né, que ela dobrava a gola, né, da camisa do seu pai, que já estava um pouquinho gasta, né, para que aquela roupa pudesse ser mais usada. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que isso de fato significa hoje como valor para você, né, com os seus filhos, com a sua esposa? Eu queria resgatar um pouco essa passagem que me tocou muito. Confesso que me emociona, né? Quando você toca no assunto, né? A gente até se emocionou
5 minutos antes É aqui verdade. de começar. Mas isso me trouxe muitas ensinações na minha vida, né? Muito aprendizado. Nunca faltou nada na minha vida, comida, tinha minha roupa, mas me ensinou a cuidar, sabe? O cuidado e um cuidado com carinho, né? De falar, essa calça é minha, vou cuidar dela. E quando rasgava, porque jogava bola, caía de bicicleta, É. eu era de uma irmã maior, né, mais velha, e eu era o rebelde. E minha irmã fazia tudo certinho, então nunca me ajudou muito. Mas quando chegava alguma coisa, minha mãe colocava um tecido por cima no joelho para costurar e cuidar e poder usar mais. Ver o carinho dela lavando a roupa e usando. E ver a minha mãe cuidando da gola para que, independentemente de não conseguir, talvez, comprar, mas era o cuidado da pessoa. Né? A forma que ela tinha de transmitir o carinho, o amor por alguém, era cuidando da roupa, por exemplo, cuidando da comida, fazendo uma comida gostosa, saborosa. Era a forma que ela tinha. Né? Nossos pais, meu pai nasceu no ano 33, 90 anos, minha mãe 36, então são de uma criação dura, rígida. A forma não era tanto abraço, beijo, a forma era esse cuidado. Então, para meus filhos, levo muito disso, né? Do cuidado, de dar valor a cada coisa que se tem, que se conquista, e poder perpetuar isso. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Araújo, a nossa geração, ela começou a trabalhar muito cedo. Era muito legal, inclusive, né? A gente começar a trabalhar com 16, com 15, com 14 anos. Não tinha problema nenhum, isso nos ensinava muito. E a gente tem orgulho disso. Hoje, você é um grande executivo da área de TI, reconhecido, um trabalho que o próprio mercado reconhece, né? com grande primor, né? Só que você não começou aquela carreira de TI como muitos que eu entrevisto aqui, né? Começando um colégio técnico de TI, começando a programar desde pequenininho. Você é um financista, né? Você começou na área financeira e depois foi direcionando a sua carreira e chegando até, né, na posição de um grande líder de tecnologia. Como que foi o início dessa sua jornada, já olhando aqui o trabalho? Bom, comecei trabalhando em atividades administrativas, né? Comecei com uma empresa pequena, eram 3 lojas de um comércio de roupa. Na época que o cartão de crédito já existia, mas você tinha uma maquininha manual que colocava um papel, passava por cima. Eu lembro disso. Tinha um papel carbônico, né? Um papel que gravava o relieve o cartão de crédito tinha um relieve, né? Como um braille. E aí você guardava, preenchia uma planilha, tirava um xerox e tinha que levar no banco, para que o banco depois depositasse esse dinheiro. Então comecei realizando muitas dessas atividades. Passei por uma empresa familiar de fabricação de peças de automóveis, que era segunda geração, então uma geração mais bagunçada, filho separado que casou com a secretária e coisas assim, então era realmente muita confusão, muitas interferências, até que ano 94 a minha irmã acha no jornal da cidade, El Civismo, haja um aviso falando: Brahma chega na Argentina, recrutamento. Aí eu preenchi via máquina de escrever meu currículo, minha irmã me ajudou na época e mandei para o correio, né? E me ligaram, depois de 2 semanas me ligaram, fui para a entrevista e no próprio dia da entrevista fui contratado. E assim fiquei, Renato, 9 anos praticamente no mundo
financeiro, 4 anos trabalhando em tesouraria, mais especificamente, tudo relacionamento com banco, fluxo de caixa, tudo mais ligado ao dinheiro. E esse foi meu início assim, de carreira profissional. Cervejaria Brahma, né, que é um ícone brasileiro, abrindo uma operação na Argentina, que tem excelentes cervejas também, excelentes empresas, né? E você começa aí uma história, inclusive, com o Brasil, né, Araújo? Porque eu te conheço já há alguns anos e te considero, né, um argentino gente boa da melhor qualidade, ou seja, com meio sangue argentino, meio sangue brasileiro. E eu sei que você gosta muito do Brasil, sua família, né, sua esposa, você tem uma ligação muito forte com o Brasil. E quando é o momento que você vem para o Brasil? Né? Você começou na Brahma, Argentina, e depois começa uma história no Brasil. Como que foi isso? Sim. O início da Brahma na Argentina foi um dilema para mim, Renato, porque era Brahma, Brasil, Quilmes, Argentina, meus amigos eram Quilmes. O argentino é mais nacionalista, né? Ele é mais fiel às tradições, certo? Então não queria tomar Brahma. Tinha um aniversário de alguém, eu levava cerveja Brahma, lógico. Ninguém me tomava, eu tomava cerveja, não interessa. Assim, e aí parte da resiliência que me ensinou, né? Mas aí em 99 acontece a fusão entre Brahma e Antártica, nasce a Ambev. Eu comecei a vir com mais frequência para o Brasil, certo? Não só por a função de tesoureiro, mas passei a participar um pouco de discussões do projeto. Uma vez implementado o sistema SAP aqui no Brasil, se cria um projeto de fazer um rollout para a Argentina. E eu sou convidado para o projeto como líder de finanças e controle, num chapéu de negócio, né? Lá dentro. E aí eu fico um ano no projeto. Depois desse ano, por N motivos, eu aprendi muito do SAP, tive que me envolver, o consultor não era muito bom, e aí a gente teve que se envolver, aprofundamos, foi muito bom isso para mim. E me oferecem, eu sento numa sala com o gerente financeiro e o gerente de tecnologia, e o gerente financeiro, que era meu gestor na época, fala: Maurício, temos uma proposta para você. Queremos ter uma TI mais humana. Eu não entendi muito bem essa frase. Depois contei, por quê? Pô, não são humanos os que trabalham na tecnologia. Mas queria alavancar muito mais o uso do SAP, as funcionalidades, e aí ter uma pessoa que conhecesse mais o negócio e fazer um vínculo interno com as pessoas um pouco mais técnicas era o que se enxergava como um diferencial, né? E isso não foi fácil para mim, porque não conhecia sistema operacional, banco de dados, então tinha uma linguagem muito desconhecida. Eu estava numa zona de conforto, 4 anos, no mundo financeiro, estava estudando e tudo, até gostava, mas essa passagem no projeto me fez ver processos de logística, industrial, marketing, vendas, e gostei muito de ter essa diversidade. Nossa mente, né, não estava muito ligada a alguma coisa específica. E assim foi como mudei para a TI. Né? Aceitei, não foi fácil, mas para mim representava uma promoção e acabei aceitando essa mudança. Araújo, você sabe que eu aqui nas entrevistas vejo, né, e presencio e me envolvo com histórias incríveis, né? E um tema que a gente conversa muito aqui é a importância dos profissionais que tiveram o início da sua carreira em TI de entenderem mais do negócio, entenderem mais, né, dos processos, né, entender mais de finanças, né, porque tem budget, tem times e tudo mais. E você nasceu já nesse mundo, né? Ou seja, você começou no business, né, na área de finanças e teve que aprender já como um executivo um pouco mais essa parte técnica. Como que você trabalhou isso? Né? Foi tendo muita gente boa, especialista, pessoas mais técnicas junto com você no time para que isso pudesse estar mais em equilíbrio? Qual foi o modelo que você usou para recuperar, né, um pouco desse início que não foi em TI?
para formar uma área, uma estrutura, sempre vamos precisar de pessoas boas. Né? E uma coisa que aprendi na Ambev é contratar pessoas melhores que nós. Né? E nunca ter medo a isso. Porque essas pessoas melhores que nós puxam nós para cima. Né? Resolvem problemas. Te traz um problema, mas com 2 soluções, vamos pensar junto. Então isso agrega, tem muito valor que agrega. Especificamente no meu caso, sim, tive que tomar alguns cuidados adicionais de ter um bom arquiteto de infraestrutura, um bom arquiteto de integrações, territórios que eu não domino, né? Mas uma coisa que eu aprendi, Renato, talvez é a fazer perguntas, né? E nunca ficar na primeira satisfeito, né? 5 porquês, para quê, por quê, não? E evoluir, fazer as pessoas pensarem, porque o time técnico às vezes tem um viés que faz sentido, mas quando você tem que vender isso dentro de uma organização, você precisa extrair um pouco mais do valor. É verdade. Né? E as pessoas têm isso. Então, parece que eu tive que aprender também a fazer perguntas. E sim, sempre tive que ter pessoas bem fortes em aspectos um pouco mais técnicos. E eu me doando muito mais com negócio, que é onde eu consigo transitar muito melhor. Araújo, para um bom líder, participar o time, fazer que o time seja um intraempreendedor nos projetos, né? Alinhar os objetivos dos negócios com os sonhos das pessoas é uma grande arte, né? A gente aprende isso na trajetória de vida. Como que você praticou isso na sua jornada profissional, né? Com os seus times, com as pessoas que estiveram ao seu lado? Boa pergunta, boa pergunta. Porque lidar com pessoas não é fácil. Não é? Talvez é uma das artes que mais a gente precisa desenvolver. Tem algumas pessoas... Eu não sou nativamente um cara assim de relacionamento. Sou uma pessoa mais tímida, então tive que trabalhar muito mais esse aspecto. Talvez, Renato, uma das coisas que mais aprendi, consequentemente, foi, não, apesar de eu vir de finanças, ir para a TI, não foi tanto o aprendizado técnico, e sim o aprendizado de como me relacionar, como construir um time, como estruturar esse time, que não seja apenas um grupo, que exista um trabalho em equipe, né, harmonizado, todo mundo fiz remo, né? Então todo mundo remando na mesma direção, né? E não um mais forte que o outro, tendo que acertar o percurso constantemente. Mas é muito importante nisso que, apesar de que muitas das ideias eram minhas, para onde chegar, onde ir, sempre me preocupei, porque sei que é mandatório que o time faça acontecer. E para o time fazer acontecer, ele precisa se sentir parte dessa ideia, se sentir parte desse sonho. Que parte do que ele está construindo foi ele que pensou, né? E isso você faz, talvez, em uma velocidade que não era a que você quer, especificamente. E aí entra um fator importante que é expectativas. Às vezes a gente tem uma expectativa de ir a uma velocidade, mas você tem que tomar o cuidado de que o time acompanhe o ritmo de cada um e tem que respeitar. Não é nem bom nem ruim. Cada um tem o seu tempo de entendimento. A nossa responsabilidade como líder é entender de cada pessoa um pouco como esse tempo funciona, para que possa todo time, como equipe, poder chegar ao mesmo tempo. Não adianta chegar um e os outros chegarem 2 horas depois. Então, isso foi um aspecto, e aí a forma de fazer isso é juntando, fazendo as pessoas pensarem, o que você sugere. E quando alguém faz um comentário, você anota, é importante esse comentário, dar valor a cada comentário, porque cada pessoa tem sua experiência e o que você teve como ideia é só enriquecida. Se você, como líder, escuta o time, é só enriquecida para que isso seja com mais valor ainda, né? Então, e aí também a gente fala muito de equipe, mas em uma corporação
você precisa convencer pessoas que estão em outras áreas, porque você precisa também da área de logística para atingir um objetivo, da área de finanças. E em toda a corporação você tem pessoas negativas, certo? Tem aqueles detratores, aquela pessoa que fica na arquibancada falando, acho que não vai dar certo, mas ele fica com o braço curto também, não bota a mão, para não se envolver, por mais que se envolve, fica parte do problema. Então, essas pessoas também, você precisa trazer para dentro daquele objetivo que você quer alcançar, né? E aí você pode usar seu próprio time. No próprio time você tem formadores de opinião. E esses formadores de opinião, às vezes é muito mais fácil transmitir uma mensagem, conquistar o sentimento, o coração de outro que você mesmo. Porque às vezes nós como líder tem uma parte hierárquica, certo? Que as pessoas enxergam e pode não transmitir totalmente a mensagem de forma correta. E usando o time que já comprou a ideia, te ajuda a isso. Então, só tem a ganhar, né? Tendo esse time, criando esse ambiente, só tem a ganhar. Liderar é uma arte em paciência, em boas perguntas, em envolver as pessoas, em se colocar no lugar das outras pessoas e juntar as pessoas para que elas possam ali, né, conseguirem um equilíbrio e um comum que leve todos a um bom resultado. Araújo, a tecnologia impactou e impacta muito as nossas organizações, né, as empresas às quais a gente trabalha, mas ela impacta muito a nossa vida também, né? E nós estávamos aqui conversando o quanto que, no momento dessa trajetória, o Google, né, o simples Google, que hoje, né, é uma das maiores empresas do mundo, mas falando basicamente da plataforma Google, impactou a nossa vida, né? Nós não tínhamos informação tão fácil antes da chegada do Google, né? Como que você, assim, como que foi a sua vida antes do Google, depois do Google? O que você pesquisava lá? Como que foi esse momento? Bom, eu vivi um pouco esse momento, né? Essa transição. Já estava na Ambev. Só como exemplo, ela assim, mudou muita coisa de conceito que existiam de negócio. Que informação é um diferencial, por exemplo, para a companhia? Essa informação é minha, não vou compartilhar com ninguém, e isso aqui tem um valor, uma riqueza, um ativo, praticamente. Com a chegada do Google, acabou com muitas coisas de um dia para outro. Então, na Ambev, a lista de bares de um bairro, com endereço, localidade e demais, era um ativo que a companhia considerava, estava guardado a 4 chaves. Começou a ser público tudo isso, né? Então, o negócio mudou de um dia para outro. Tive que se repensar o que era a inteligência do próprio negócio, do que já não era mais, e agora isso aqui é um commodity, praticamente uma informação pública de mercado. Então, se reinventar novamente para ter sempre um diferencial competitivo com concorrentes. O Google fez uma mudança nesse aspecto, nitidamente. Araújo, nós somos de uma outra geração, anos 70, e eu gosto sempre de explorar aqui na nossa conversa para deixarmos uma mensagem. Nós estamos aqui no programa Entrevista 50 CIOs documentando parte da história da TI brasileira, né, dessa nossa geração. Claro que nós deixamos aqui uma mensagem, vamos dizer que nós já vivenciamos muita coisa, mas eu acho que é importante, né, nos dirigirmos a essas novas gerações que vão dar sequência nessa jornada, né, profissional da TI. E o que você diria para esse jovem que está começando agora, né, na sua trajetória profissional, sua trajetória em TI? Qual mensagem dá para deixar para eles? Renato, eu tenho 4 filhos. A Luli, 25, médica. Cami, 22, faz agora terça-feira. 4º ano, passou para 5º ano medicina. Feli, 15 anos. E Henrico, nascido aqui no Brasil, de 11 anos. Então, são diversas gerações. Primeiro, às vezes, deixar uma mensagem um pouco, dependendo um pouco para que geração
vai mudando um pouco, um cuidado que a gente precisa ter, e eu às vezes tenho medo de não passar uma mensagem que seja um pouco obsoleta também, né? Não adequada. Mas talvez tem 3 pontos que são parte de mim, do que me trouxe um pouco até hoje, né? E o primeiro é o que você gosta, o que te diverte, o que você faz com paixão. Não interessa o que é cozinhar, o que for, né? Costura, não sei, ou alguma profissão mais influencer, não? Profissões mais recentes. Você gosta? Quanto gosta? Fazer essas perguntas, se perguntar isso, quanto você se enxerga fazendo isso, né? Então, porque eu acostumo me apresentar como uma pessoa que eu sou apaixonada pelo que eu faço. E essa é a minha apresentação. Quem que você é, Maurício? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Independentemente do que fizer, eu vou fazer sempre com paixão, né? O segundo ponto é quando você escolhe, vê, se dedica. E às vezes não é só tempo que dedica, é a qualidade desse tempo, principalmente. Se você vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, não lê o livro inteiro e com o celular, lê 2 páginas, mas entende o que está acontecendo lá. Que às vezes a gente fica em uma esfera muito superficial e precisamos aprofundar para ter a nossa própria opinião. O Google é bom, mas às vezes traz uma facilidade que você acaba não aprofundando, por você investigando, lendo várias vertentes, entendendo a origem. Então, é super importante que nessa dedicação você possa formar essa paixão, essa opinião sua, né? E o terceiro seria assim, o fazer isso com amor, né? Fazer isso com a paixão que você teria, né? Retribuir isso com carinho. E aí eu lembro muito da minha mãe, né? O trabalho que ela fazia, virando agora, tinha um carinho. E aí eu ver meu pai colocando a camisa e já não estava toda gasta, era satisfação, né? Então, é a satisfação do resultado que foi construído por você propriamente, né? Então, talvez esses seriam meus 3 recados aqui. Muito legal, que bela mensagem. E eu gostei desse cuidado que você teve, né? Que a mensagem ela não ficasse obsoleta, principalmente para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Que sejam gerações realmente assim, diferentes. E não tem nenhum problema, né? Que essa mensagem não caiba para uma ou outra geração, mas eu acho que os princípios que você traz aqui, Erauzi, são princípios que sustentam, né? O caráter, sustenta uma profissão e principalmente a felicidade, né? Eu acho que o ser humano feliz, ele é um ser humano que consegue exalar isso, né? Dentro da família, com amigos, no trabalho ou com uma pessoa que você nunca viu, mas que consegue transmitir isso com um bom dia, um sorriso, um olhar. Se me permite, eu gostaria de adicionar mais uma mensagem. O relacionamento das pessoas, né? Hoje, talvez, as pessoas com celular ficam muito próximas, inseridas numa tela. E assim, vivi isso com minha filha mais velha e estou vivendo com a Cami, de se relacionar. Ela hoje tem um relacionamento com o chefe em cátedra de cirurgia, que conhece ela, que sabe o trabalho, que ela vê a essa pessoa como uma pessoa que inspira, que se relacione. Porque essas pessoas nos puxam. Né? Essas pessoas já são mais vividas. Ele já fez 500 cirurgias. Minha filha vai, sei lá, a 10ª, a 8ª, vai avançando. Mas procurar nesse período de estudo, quando começa, né, nessa fase da carreira, a procurar alguém que não se inspire. Não escolhe a empresa, escolhe a pessoa que te inspira, com quem você vai aprender. Depois, com o tempo, você escolhe uma empresa, porque depois você vai ser o cara que vai inspirar alguém. Mas no início da carreira, procurem com quem se inspirar, quem se espelhar. Você sabe que eu me inspiro nessa sua fala, porque muitas pessoas dizem, poxa, Renato, o seu programa é super legal, mas não dá para eu fazer remotamente, não dá para a gente fazer pelo Teams, pelo Zoom.
E aí eu explico que o grande objetivo desse programa é a gente reconectar essas relações, trabalhar esse relacionamento na mais pura origem dele, que é o contato humano, né? Então, às vezes pessoas saem de longe para vir aqui gravar, você saiu de São Paulo hoje, né? Veio até aqui, mas é com um pouco desse objetivo, né? Nós, antes da pandemia, nós nos encontrávamos mais, né, Maurício? Durante a pandemia, a gente teve que se encontrar por meios digitais e estamos, depois de um longo verão, né, nos encontrando pessoalmente novamente. Então, acho que isso que você está dizendo é muito importante. Cuidar dos relacionamentos e que eles sejam profundos, né, na intensidade certa, porque é aí que a gente consegue extrair a beleza desse relacionamento. Araújo, você tem uma frase que eu queria uma reflexão sua, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação cerca o mundo. O que você quer dizer, né, em colocar essa frase como algo que diz muito da forma que você pensa? A frase não é minha. Sim. É do nosso querido Albert Einstein. É um cara que inspirou, né? E é desse centenário, de 1900, né? Não são pessoas de 1400. Eu acho que e faz parte um pouco da minha experiência. Um livro que eu recomendo e que me lembra da minha infância é Dom Quixote da Mancha, né? Um cara que, se você ler esse livro, é pura imaginação. O cara imaginando os moinhos de vento que eram inimigos. E a imaginação. Então, com a imaginação, você realmente não tem limites, né? Então, realmente, com o livro e essa frase representa muito do que me permitiu chegar até hoje. Saí de finanças, fui para a TI. E o conhecimento, ok, foi bom, o uso na prática, sim, mas é a imaginação e é o pensar diferente que me foi permitindo chegar até hoje. Senão eu teria talvez ficado teria tido algum limitador, né? Então, na Ambev fiz projetos que envolviam reestruturações de pessoas, fiz projetos que fez mudança na logística, fez projetos que acompanhava o vendedor na rota, para ter um acompanhamento, e foi a imaginação que nos permitiu, que me permitiu trazer essas ideias. E aí, quando você abre a mente a outras ideias, voltando um pouquinho na nossa conversa, você tem muito a crescer, né? Então, sempre quando eu junto com o meu time, tem a ideia e as pessoas que falam, mas aí encontram problemas. Eu falo assim, não. Não, aqui é brainstorm, deixa voar a imaginação. Perfeito. Depois nos encontramos um pouco com a realidade e demais. Mas deixa a ideia voar, porque soluções vamos encontrar. E na prática é muito disso, né? Quando as pessoas se encontram com umas dificuldades, falam, vamos achar uma solução. Talvez não é aquela que você mais gostava, mas vamos resolver o problema. Se a gente deixa a nossa imaginação evoluir. Maravilha. Maurício Araújo, que legal bater esse papo contigo, conhecer um pouco da sua história. Eu já conhecia boa parte de tudo isso, mas poder compartilhar, né, nos nossos canais e deixar registrado essa linda trajetória de um ser humano maravilhoso, um profissional que se doa e que faz com muito amor tudo isso. E eu queria, nesse momento, brindar, né, essa nossa conversa com uma água, né, e brindar a nossa amizade e a nossa jornada. Muito obrigado e valeu. Eu que agradeço, Renato, Obrigado. por você se brindar, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui do quanto você se doa. Você citou que eu saí de São Paulo, mas foi sair de São Paulo, aqui um passeio, em certa forma, estou compartilhando, mas você faz isso com muita mais frequência, se doando muito mais. Então, você está de parabéns. A nós. Muito obrigado, amigo.